focou em nosso coração para esse ano de 2019. A gente conversou muito, falou muito sobre isso. Eu quero ler com vocês, então, Marcos 14, no versículo 35, diz assim: E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse daquela hora. 36. E ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E o 37, só a parte A, diz assim: E ele, chegando, encontrou dormindo e disse: Pedro, Simão, tu dormes? Essa foi a passagem que falou com a gente quando Jesus realmente abre o coração dele ali naquela noite, naquele momento de oração, e entrega o coração dele para o Pai. Ele fala: Pai, eu não quero que seja feita a minha vontade, eu não quero fazer aquilo que eu quero, porque às vezes o que tem impedido a gente de viver as coisas de Deus são aquilo que a gente, aquelas coisas que a gente deixa tomar na frente das nossas vidas. E é isso que a gente tem que entregar a Deus, entregar o Espírito Santo, e deixar Ele dirigir, deixar Ele levar, e deixar a gente ser levado, assim como Cristo foi levado para a cruz, no momento certo, na hora certa, nas coisas da vida dele aconteceu. Isso é o que a gente quer para esse ano de 2019, para a nossa juventude, não só aqui na sede, nas congregações. Eu sei que tem um pessoal aqui de outras igrejas, e nós queremos isso também para a igreja de vocês. Que jovens não venham ficar presos naquilo que eles querem, mas que eles venham abrir o coração e deixar o Espírito Santo levar eles ao momento certo, à hora certa, do propósito que Deus tem para a vida deles. A gente está aqui com o Ministério de Louvor, o Tom sempre está aqui ajudando a gente. Quero agradecer já a vocês. Eu vou orar. Eu queria que vocês, espírito de oração, já se conectassem com Deus, já pensassem: Deus, nós estamos aqui para fazer a tua vontade, nós queremos o teu querer, nós queremos que a tua graça, que a tua misericórdia, que o teu poder agradecer aqui. Espírito Santo, que o Senhor venha nos inundar com o teu amor, Espírito Santo. E se entrou alguém aqui, Deus, triste, deprimido, que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, venha lançar isso, Pai. Deus, e que vida, a vida do Senhor Jesus, venha entrar em nossos corações neste lugar. Deus, entre em vida na vida dessas pessoas que estão precisando. Que Deus visita casas, visita corações, visita famílias, Deus, que estão destruídas nessa noite. E que em nome do Senhor Jesus, não é por nós, não é pelo louvor, não é pela palavra, mas é pelo teu nome, Deus, que nós cremos que o Senhor vai quebrar cadeias nessa noite, que o Senhor vai libertar pessoas, Deus, que o Senhor vai trazer o teu amor, que o Senhor vai trazer a tua graça neste lugar nessa noite, Deus. Essa oração que eu te faço, Espírito Santo, ouça o nosso clamor. Amém.
Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus.
Amém. Pode continuar adorando. Meu nome é Josimar, quem não me conhece, tendo muitos visitantes aí hoje. Eu, a partir desse ano, do ano de 2019, estou servindo como líder da juventude. Primeira vez que eu estou aqui como líder. E eu queria compartilhar algo da palavra de Deus com vocês. Compartilhar porque pode se assentar, igual o pastor Divino. O pastor Divino, ele não tem visão física. Aí às vezes ele está pregando e ele continua, né? Ele é engraçado, ele pergunta: tem alguém de pé? Aí eu estou já pregando, já que nem ele. Então, a gente vai compartilhar a palavra porque eu entendo que todo cristão que gasta um tempo com a palavra de Deus, ele tem algo de Deus. Então quando a gente vem para ouvir alguém ministrar, a pessoa está só compartilhando algo com a gente, algo que nós já temos. Porque se você busca Deus, se você ora, porque essa é a palavra de Deus, é um texto, mas é a voz de Deus. E se você ora e fala: Deus fala comigo, e você abre a sua palavra, você abre a sua Bíblia, Deus fala com você. E fala também com o irmão, e o irmão vem compartilhar algo que ele recebeu, e de repente, talvez você tinha uma revelação de algo, aquilo se completa. É legal quando a gente conversa, a gente senta, tem algumas pessoas que têm a vocação, tem um chamado para pregação, porque a gente começa a falar na palavra sobre uma coisa, aí quem está sentado ali às vezes tem essa vocação da palavra, já imagina outra coisa totalmente diferente, fala: nossa, eu podia seguir nessa linha e tal. Por que isso? Compartilhar. Quero falar algo simples e algo rápido nessa noite. A gente está começando o ano, a gente, graças a Deus, a gente passou por um período muito difícil na nação brasileira. Não só no país, mas na igreja. Enfim, a gente passou por muitos momentos difíceis. Estamos enfrentando alguns momentos difíceis agora. Inclusive, antes de eu pregar, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. A gente vai orar. Eu não sei se você está acompanhando os noticiários. O que aconteceu em Brumadinho, em Minas Gerais. E hoje eu estava orando na casa, pedindo a Deus que confortasse aquelas pessoas, aquelas famílias. Porque eu não sei, eu só posso imaginar o que as pessoas estão sentindo. Só elas sabem o que elas estão sentindo. Sabe, às vezes a gente critica, eu critico às vezes a mulher de jovem, mas ela sabe o que aquelas pessoas estão sentindo. No mesmo dia ela perdeu os filhos dela e tudo que ela tinha. Imagina você perder sua casa, você perder seus amigos, pessoas que cresceram com você, perder seus pais, sua esposa, alguém, tudo no mesmo dia. Só Deus para comportar. E aquela mulher ficou desenganada de Deus. Falou: Jó, amaldiçoa-se Deus no homem, olha o que está acontecendo com a gente. Então a minha oração nessa noite é para a fé dessas pessoas que ficaram, que perderam seus entes queridos, que ainda não encontraram, que eu creio que Deus ainda pode permanecer algumas pessoas vivas, porque teve um pessoal chileno lá que ficou 40 dias e conseguiram ser resgatados. Eu creio que Deus vai permitir que pessoas sejam encontradas vivas ainda. Mas eu oro para que a fé dessas pessoas não esmoreça, para que elas não deixem de acreditar em Deus, porque diante da tragédia que nós vemos quem nós somos de verdade, as nossas limitações, as nossas fraquezas, é muito difícil passar por momentos dolorosos. Sabe, o próprio Jesus, ele falou: Pai, se possível, faça de mim esse cara. Eu não quero passar pela dor, mas todavia seja feita a tua vontade. Então que essas pessoas possam, todavia, viver a vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar rapidamente. Pai, eu oro a Ti, Deus, por cada família, Deus, cada pessoa, Deus, de Brumadinho, Pai. Eu oro, Deus, porque a Tua palavra diz para a gente chorar com os que choram, Deus. Nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, clamando, ó Deus,
para que o Senhor enxugue as lágrimas, ó Deus, desse povo, Pai, para que o Senhor fortaleça a fé no coração deles, ó Deus, não deixe a fé deles se esmorecer nesse momento, Pai, aquele que ainda está com esperança de encontrar um ente querido vivo, ó Pai, ó Deus, honra a fé dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, ó Pai. Por isso, vai de encontro, ó Deus, aquelas famílias, ó Deus, restaura aquela cidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, e traga a justiça nesse momento, ó Pai. Nós pedimos a justiça do céu, ó Deus, porque a justiça dos homens é falha, Senhor. Por isso, ó Deus, vai de encontro, ó Deus, cuida daquelas pessoas, ó Deus, toma cada coração em tuas mãos, Pai. Cada sonho, ó Deus, que foi perdido, ó Deus, seja restaurado, ó Deus. Cada casamento, ó Deus, que foi dividido, ó Deus, e acabado, ó Deus, por causa de uma tragédia, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, conserta, ó Deus, e liga esse coração, Pai, liga essas vidas novamente, ó Deus. Traga conforto, ó Deus, traga esperança, ó Deus. E acima de tudo, traga paz, ó Deus, para essas pessoas, ó Deus, que elas consigam dormir à noite, ó Deus. Que elas consigam, ó Deus, acreditar que amanhã, ó Deus, vai ser melhor do que hoje, ó Pai. E que elas podem, ó Deus, mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento sem esperança, elas podem começar de novo, ó Deus. E podem reconstruir, ó Deus, um novo futuro, ó Pai. Porque o importante não é como começa, ó Deus, e como termina, ó Pai. Em nome de Jesus, ser com cada família, ó Deus, ser com cada bombeiro, ó Deus, cada profissional que está ajudando essas pessoas, ó Pai. Levanta recursos, ó Deus. Move o coração do povo brasileiro, ó Deus, para ajudar essas pessoas, ó Deus, e trazer, ó Deus, alívio, ó Deus, para a dor dessas pessoas, em nome de Jesus. Se nós oramos, amém. Amém. Continue orando, irmãos. A gente está vivendo um tempo de, às vezes, nós nos esquecemos, né, das pessoas. Então, são tanto sofrimento, a nossa dor às vezes é tão forte que a gente passa no dia a dia, que a gente esquece do outro. Eu falo por experiência própria, sabe, eu chorei esse dia, porque eu fiquei pensando como é que tá. Eu fiquei 4 anos desempregado, mas graças a Deus, Deus entrou com providência, e já tem 7 meses que eu estou trabalhando. E eu fiquei 4 anos desempregado, e no meio desse tempo, alguém veio aqui e falou: gente, olha pela Venezuela, porque lá 1 quilo de arroz era uns 50 reais assim, na época. E já passou muito tempo que essa pessoa veio aqui. Eu fico imaginando quanto que está hoje, porque a inflação lá é absurda. Eu falei: Deus, um pai de família que não tem um emprego e não tem condições de comprar isso. Então, às vezes, no dia a dia você está passando por uma dificuldade e você não lembra dessas pessoas. Então, que a gente possa lembrar, sabe? Paulo diz que nós passamos por tribulações para que, com a mesma consolação que nós somos consolados por Deus, nós possamos consolar outros. Entende? A palavra de Deus é bem rápido. Em Marcos, no capítulo 9, você que trouxe a sua Bíblia. Você não precisa ficar de pé. Eu aprendi com um judeu ortodoxo que aceitou Jesus, um judeu messiânico, né, na verdade. E ele estava pregando e alguém levantou na igreja, né? Falou assim: não, ficar de pé e tal. Aí algumas outras pessoas começaram a acompanhar, levantaram e começaram a falar, começou a conversar. Ele falou: cara, por que você ficou de pé? A reverência, a palavra, assim, cara, reverência não é ficar de pé, é você entender que quando eu abro essa palavra aqui, é a voz de Deus. Aí você respeita aquele momento, você não conversa com ninguém, você fala: não, Deus está falando e tal. E aquilo quebrou em mim, porque muitas das vezes eu faço isso. Às vezes eu fico em pé, se torna uma liturgia, né? Só que o negócio não é a posição do corpo, é a posição do coração, é a reverência que nós temos. Então, a gente precisa ter uma reverência com a palavra. Falo isso para você, mas eu falo para mim, né? Tipo, toda vez que a gente aponta para alguém, tem 4 crianças apontando para a gente. Bem, nós vamos voltar no tema, o Salmo 90, no versículo 11, diz assim: o tamanho da tua ira é tão grande quanto o temor que te é devido. Quem consegue entender? Então a gente tem que balancear, porque Deus é amor, mas Deus é Deus. Marcos, no capítulo 9, Marcos não, perdão, irmãos, Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 12.
Marcos 9:12. Lucas 9:12. Nossa, eu estou com a cabeça. Perdão, gente. Sou meio inexperiente nisso aqui. Mas Deus nos dê graça nessa noite. Pai, fala conosco em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim, eu vou ler na Bíblia Viva, talvez a sua versão está diferente, mas o sentido da palavra é o mesmo, o princípio é o mesmo. Diz assim em Lucas capítulo 9, no versículo 12. Ao fim da tarde, os 12 discípulos vieram e sugeriram que mandasse o povo embora para as aldeias e propriedades dos arredores, a fim de arranjar comida e abrigo para a noite. Pois não há nada para comer aqui nesse lugar deserto, disseram eles. Mas Jesus disse: deem vocês comida a eles. Como se temos apenas 5 pães e 2 peixes, protestaram eles. Nem poderíamos comprar comida para toda essa multidão. Havia ali cerca de 5.000 homens. Digam-lhes apenas que se sentem no chão, em grupos de 50, respondeu Jesus. E assim fizeram eles e todos se assentaram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos para o céu e deu graças. Depois partiu em pedaços para os discípulos servirem a multidão. Todos comeram à vontade, ainda foram recolhidos 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Um dia, quando ele estava orando sozinho, com seus discípulos por perto, Jesus aproximou-se e perguntou-lhes: quem o povo está dizendo que eu sou? João Batista, disseram eles. Outros, Elias, ou um dos outros profetas antigos que se levantou dentre os mortos. Então ele perguntou-lhes: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus lhes deu-lhes ordens rigorosas para não falarem isso a ninguém. Porque é necessário que o Filho do Homem sofra muito, disse ele, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos sacerdotes, príncipes e pelos mestres da lei, e seja morto e ressuscitado no terceiro dia. Então ele disse a todos: aquele que quiser me seguir deve pôr de lado seus próprios desejos, carregar sua cruz cada dia e me acompanhar. Quem insiste em salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa salvará. E que vantagem há em ganhar o mundo inteiro e perder a vida, ou ser destruído? Quando o Filho do Homem vier na sua glória, e na glória do Pai e dos anjos, e ele se envergonhará de todos aqueles que agora se envergonham dele e de suas palavras. Porém, esta é a pura verdade: alguns de vocês que se acham aqui não morrerão antes de verem o reino de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus, eu te peço agora, Deus, que fale conosco, Deus. Eu não tenho nada, Deus, para dar esse povo, Deus. Mas eu peço a Ti, Deus, que me use nessa noite, Deus, para falar algo, Deus, que venha edificar os meus irmãos, Pai. Ó Deus, que não seja palavras ao vento, Deus, mas que seja algo, Deus, que possa mudar a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Não nos deixe sair daqui, Deus, da mesma maneira que entramos, Pai. Desperta algo na gente, Pai. Desperta algo em mim, Pai, essa noite, em nome de Jesus. Amém? A gente está começando um ano, a gente começa um ano sempre com muitas expectativas e, sabe, a gente iniciou um discipulado aqui na juventude, um grupo de estudo, e a gente estava estudando essa semana. O primeiro capítulo fala sobre o que é ser discípulo. Muitos de nós vivemos como se nós fôssemos discípulos, mas ser discípulo de verdade é negar a si mesmo e viver a vida de Jesus. Sabe, é você abrir mão de você mesmo para deixar Deus viver através de você. Como disse Paulo: eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Sabe, aí quando você começa a ser discípulo, você já não caminha mais na sua capacidade, você não caminha mais na sua força, você começa a caminhar em Jesus, e Jesus vive através de você. Amém? Você não vive mais para as suas vontades, você não vive mais para o seu querer, e você vive para a vontade de Deus. E eu gosto de falar para os jovens, de vez em quando eu dou aula na escola bíblica,
E eu gosto de falar que Deus ele escolhe pessoas para serem abençoadas e pessoas para serem usadas para abençoar outras pessoas. Então, quando vai chegar um dia que Jesus vai falar: eu tive fome e você me deu de comer. Aí a pessoa, alguém, você talvez, vai perguntar: mas quando eu te dei de comer? Foi quando você deu para essas pessoas, para esses pequeninos, você deu a mim. Então, Deus ele escolhe pessoas para serem abençoadas através das pessoas, e Ele escolhe pessoas, Ele usa pessoas para abençoar outras pessoas. Sabe, eu não sei você, mas quando eu ganho algo assim que eu estou pedindo a Deus no tempo, ultimamente eu estou pedindo a Deus um automóvel ou uma moto para que eu possa continuar fazendo a obra, né? Vai que Deus toca no coração de um aí que me dá. E quando eu ganho, esse dia o Lucas falou no ensaio doutoral, né? Ele falou assim: eu queria ganhar um violão, alguém me dá um violão para ele. Eu falei: opa, vou falar também, vai que Deus. Então, quando eu ganho isso, eu ganho aquilo que eu estou pedindo a Deus, eu falo: Deus que me deu. A maioria dos cristãos fala: Deus me deu isso, porque Deus usou alguém para me dar. Sabe, a pessoa às vezes não sabe daquilo que eu estou esperando, não sabe. Às vezes, cara, eu vivi 4 anos desempregado. Eu acho que Deus me chamou para ser missionário. Mas só que eu falo assim: Deus, será que eu vou ser missionário? Porque eu sou muito enjoado para aquilo. Muito enjoado mesmo. Tipo assim, muito enjoado. Eu moro sozinho agora e já tem até um mês que eu não estou fazendo comida. Eu estou comprando comida, pago no restaurante, me viro, mas eu não estou fazendo. Porque eu não estou conseguindo comer minha comida. Eu falei: Deus, como é que eu vou ser missionário? Eu vou para algum lugar aí, porque tipo, sei lá, eu sinto dentro de mim assim que eu tenho que ir para algum lugar. Eu não sei para onde, mas eu tenho que ir. Eu falei: Deus, mas como é que eu vou? Se alguém me botar um prato dentro de mim, porque Jesus falou assim: come daquilo que eles colocarem diante de você. Entra na cidade, o que eles colocarem diante de você, você come. É um mandamento de Jesus. Eu falei: Jesus, eu não como qualquer coisa. Aí eu fico assim, mas sabe por que eu acho que Deus me chamou para. Tem alguma coisa nisso voltada nessa área de missões? Missões assim que eu digo, ir para algum lugar, porque missões, cara. Esse dia alguém estava até me falando comigo, sábado a gente estava até pensando, porque na Bíblia não tem tipo a palavra mesmo missões, porque missões é uma caminhada, é você ir fazer a vontade de Deus. Às vezes você não precisa de ir em outro país. Se você fazer a vontade de Deus no seu trabalho, na sua escola, você está fazendo missões. A gente pensa sempre: eu preciso ir para a África, eu preciso ir para Cuba, e preciso ir para a China, eu preciso ser perseguido para ir fazer missões. Não, se Deus falou que você prega na sua escola, prega no seu trabalho, você já está fazendo missões. Ontem a Aline até compartilhou com a gente, né, que a palavra ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Aquilo dali está falando da gente ir, e pelo caminho a gente vai pregando, pelo caminho a gente vai caminhando, é durante a vida que a gente vai falando. Então durante a vida você vai fazendo missões, mas no sentido, missões no sentido geral, assim, que a gente entende como envio da parte de Deus. Eu acho porque desde quando eu entrei, eu aceitei Jesus em 2005, e eu vinha para a igreja por vir, porque eu tinha amigos aqui, e eu vim uns 2 cultos assim. Foi até engraçado, eu entrei aqui era Gospel Night, um culto de jovem como esse. Cantou uma música do Antônio Cirilo que falava: eu sou do meu amado, ele é meu, e no refrão falava assim: eu vou seguir a Jesus, com pulos de alegria e braços de vitórias eu vou. Aí eu falei: cara, eu vou seguir a Jesus. E eu comecei a vir para a igreja e tal, e comecei a vir. Eu entendo que aquele dia Deus começou a fazer alguma coisa em mim, mas só foi no dia 6 de junho, 11 de junho na verdade, 11 de junho de 2005, o pastor João fez um desafio aqui na frente na igreja. Ele falou assim: quem tem vindo aqui na igreja aqui, mas você não ora, você não lê a Bíblia e tal, eu quero desafiar você. Você vai ler um capítulo da Bíblia e vai orar 5 minutos todo dia. Um capítulo da Bíblia e orar 5 minutos todo dia. Aí eu falei: poxa, eu não oro 5 minutos e não leio nada, para mim é tranquilo. E quando eu comecei a ler a Bíblia, passei um dos momentos mais terríveis na minha vida, que eu tive síndrome do pânico.
eu abri a Bíblia, eu cheguei em casa porque eu trabalhava, eu estudava de manhã e fazia estágio à tarde, e eu cheguei de noite, eu fui ler a Bíblia, eu falei, vou começar hoje esse negócio. Aí quando eu abri a Bíblia assim, a cadeira se mexeu do meu lado. Aí eu pulei, gritando, saí correndo. Falei, mãe, a cadeira se mexeu do meu lado, mãe. Minha mãe veio, orou, repreendeu e tal. Falei, eu não vou ler esse negócio mais não. Aí no outro dia, demorou uns 2 dias e tal, e Deus usou a Silvana para falar comigo, ó, Deus fala que você está com medo e tal, tenta de novo. Aí eu falei, como é que ela sabe, né? Eu falei, Deus é tremendo. Aí eu falei, tá, vou tentar. Eu cheguei em casa, saí daqui do culto, cheguei em casa. Aí quando eu fiz assim, caiu um negócio na minha frente. Tava um negócio pendurado assim no negócio, o negócio caiu no chão. Aí eu pulei de novo, gritando, chorando. Falei, Deus, mãe, tá aqui de novo. E eu não conseguia. E toda vez que eu abria a Bíblia, teve uma vez que meu irmão estava deitado no quarto assim, e eu abri a Bíblia, eu vou ler a Bíblia aqui. Parece não, era um diabo do Satanás. O gato passou arranhando a janela todinha. Eu falei, sangue de Jesus sem poder. Aí liguei para minha mãe e falei, mãe, não está dando certo não. Minha mãe falou assim, em nome de Jesus você vai ler essa Bíblia. Nem que eu fique acordado, você vai ler. Aí eu comecei a ler e tal. E eu sentia muito medo, eu não conseguia ficar nem em casa sozinho. Eu chorava. E quando eu tinha que ir para a escola, quer dizer, eu estudava de manhã, quando eu tinha que voltar para casa à tarde, minha mãe estava trabalhando, todo mundo, eu tinha 16 anos. Eu ficava cheio de medo em casa, eu abria as janelas, abria tudo dentro de casa para não ficar sozinho. E eu falei, Deus, eu não quero isso. Sabe, se é verdade aquilo que o pastor lá está pregando lá, que o Senhor é poderoso e tal, eu vou começar a ler a Bíblia. E eu comecei em Mateus, eu não lembro se foi o William, alguém me falou assim, começa em Mateus, porque às vezes você não vai entender. Eu falei, Deus, eu vou ler, só não vou ler o Apocalipse. Eu vou ler toda a Bíblia. E quando eu chegar na última página, eu não quero mais ter esse medo. E eu fui lendo, e graças a Deus, em 6 meses eu li a Bíblia toda. Deus me deu uma estratégia, porque eu tinha medo de ficar em casa sozinho. Então eu ia para a escola, na hora do intervalo todo mundo descia para lanchar, e eu ficava lá sentado, dentro da sala, o menino da limpeza limpando. Lá falou, você não vai sair não? Eu falei, não vou sair não. Eu ficava lá lendo a Bíblia. Tinha uma professora minha que era judia, ela dava aula de inglês. E aquilo começou a fazer algo na minha vida. Hoje tem uma pessoa aqui na igreja, ela não está aqui hoje. A Aldira, ela era minha coordenadora. E a Aldira falava assim mesmo, não tem como ser um antes e depois. Porque quando eu entrei na escola, ela pegou todo o processo da minha conversão, eu era uma praga. E o professor falava assim, ou eu ou Josimar dentro da sala. E a galera, todo mundo era da bagunça, né? Josimar, o professor, não, eu vou chamar a coordenadora. Aí chamava. E a minha mãe teve que ir na escola para assinar um termo para continuar estudando, porque eu tinha reprovado por falta. Aí a Aldira viu, falou, nossa, não dá para acreditar que é a mesma pessoa. Eu comecei a mudar e tal. E graças a Deus Deus começou a fazer a obra. Mas isso foi só uma das coisas que eu passei. Aí Deus sempre, quando eu terminava o processo, Deus usava alguém. Assim, você está passando para lá na frente, você vai abençoar alguém. E eu tive a oportunidade de orar para algumas pessoas que tinham medo. Orei, uma pessoa está até aqui hoje, não vou citar o nome, mas eu pude compartilhar isso. Eu falei assim, cara, você não vai sentir medo. E Deus tem feito a obra, Deus está trabalhando. Essa pessoa já não sente medo. Então, eu fui indo. Aí eu falei, cara, mas o que eu vou fazer na igreja e tal? E eu comecei a passar por provações financeiras. Os 4 anos agora foi só o cume. Mas eu fiquei, se eu não me engano, 2 anos aqui na igreja. Ninguém sabia. Poucas pessoas, só as pessoas que eram próximas de mim. Eu passava uma dificuldade tão terrível na minha casa. A gente comia farinha. Meu irmão comprava um pão ali numa padaria que tinha uma panificadora, era 10 centavos, você levava sacola. A gente passava umas provações tão terríveis. Pessoas aqui da igreja, sabe? Uma delas, eu vou até citar o nome porque eu gosto de honrar as pessoas merecem ser honradas. E uma dessas pessoas é o motivo de eu estar aqui hoje, que é o meu pastor Samuel. Ele não está aqui, está nos Estados Unidos, e ele não queria que eu soubesse. Minha mãe falou assim, irmã, não fala para ele, ele não quer saber.
Nessa época de muita provação, eu não sei como, uma sensibilidade que ele teve em Deus, ele e o pastor William, que está em Brasília, eles foram na minha casa e levaram uma compra. Eles eram adolescentes, eles eram jovens. Tinham 19 anos, 20 anos, jovens, e foram levar uma compra completa na minha casa. Minha mãe chorou tanto naquele dia, porque minha mãe é uma mulher de oração, minha mãe vai para um monte. Minha mãe tem marcas nos joelhos assim, todo dia acorda de manhã, ora por todo mundo, ora pelo governador, ora até pelas paredes. E, sério, minha mãe repreende mesmo, assim, fala assim, Deus, ó, unja cada umbral dessa porta, casa dura a parede, ela fala mesmo. Não deixa ninguém entrar não. E eles foram lá, naquele dia minha mãe tinha ido para um monte de manhã, falou assim, Deus, eu não tenho condição de me alimentar. Eles foram lá e deixaram aquela compra e falaram para minha mãe, falou assim, não fala para Josimar que a gente que trouxe, ele não precisa saber. Mas minha mãe ficou sem graça, porque minha mãe não conhecia eles. Desde aquele dia minha mãe ora por eles. Minha mãe fala, Josimar, como é que está o pastor William? Como é que está o pastor Salvador? Antes deles serem pastores, minha mãe fala, como é que eles estão? Vai dar, a Moriá ganhando, e a Moriá? E tal. Nunca viu, mas minha mãe sentiu uma gratidão naquele dia. E eu comecei a passar por provações, eu fiquei 2 anos, eu só tinha a mesma roupa, eu vinha para a igreja com a mesma roupa. Eu ficava sem graça no começo. E Deus enviou alguém naquele momento, e a pessoa falou para mim bem assim, sabe, o que Deus está fazendo agora você não está entendendo, você vai entender depois. E eu falei, Deus, por que tem que ser tão doloroso? Por que tem que passar tantas coisas? Eu não quero. Sabe? Quando eu orei no início, a gente só olha para o nosso sofrimento, a gente não vê o que as pessoas estão passando. Sabe, eu não sei o que o Lucas está passando. O Lucas está comigo na liderança. O Lucas já foi líder, né? A gente está junto aí na liderança. Às vezes eu não sei o que ele está passando na casa dele. Às vezes você olha para o irmão que está do seu lado aí, você não sabe o que ele está passando. A gente já vai entrar no texto. E era uma situação tão dolorosa, tão dolorosa. E quando eu pensei que acabou, eu consegui um emprego super maravilhoso. Eu trabalhei na Coca-Cola, na multinacional, falei, agora minha vida vai para frente. E eu, pela primeira vez, eu estava ganhando 2 salários mínimos. Eu estava com tantas expectativas. Com 6 meses a empresa começou a entrar em problema. E eu fui mandado embora. A pessoa que tinha me colocado lá dentro, o cunhado até do pastor Davi, tinha 17 anos de empresa. A pessoa foi mandada embora. 17 anos de empresa. Ele foi mandado embora, não na segunda, na outra segunda eu fui mandado embora. Aquele dia eu fiquei muito mal. Falei, Deus, por quê? Quando começa? E eu fiquei 4 anos desempregado. E nesses 4 anos eu entrei em depressão. Eu quis sair daqui da igreja. Eu falei, cara, eu não faço nada nessa igreja. Eu não sou nada. Cara, eu fiquei muito revoltado aquele dia. Fiquei revoltado com Deus, fiquei revoltado comigo. E eu comecei a entrar numa depressão profunda, porque o trabalho dignifica o homem e dá sentido para a vida do homem. E eu falei, Deus, eu não trabalho, todo mundo está me olhando diferente, todo mundo acha que eu sou vagabundo, todo mundo acha isso, acha aquilo. E meus sonhos estão morrendo e tal. Eu não faço nada nessa igreja, eu não faço nada da vida. O que vai ser da minha vida? E Deus usou, naquele ano, Deus usou o Edmilson, que tem sido uma bênção na minha vida. Edmilson falou assim, cara, você está se querendo sair daqui, mas não há tempo. E começou a falar coisas com o meu coração. E daquele tempo, eu não estava sendo acompanhado por ninguém. E eu tentei me aproximar do pastor Felipe, o pastor Davi. E o pastor Felipe falou, Josimar, agora eu estou numa fase complicada assim, mas eu vou te indicar uma pessoa, o pastor Samuel. Samuel era presbítero, ele vai ser consagrado pastor agora, caminha com ele, você vai ver o que vai acontecer. E Felipe me introduziu a Samuel. Eu já conhecia Samuel desde quando eu entrei aqui, mas eu não era próximo dele, sempre mais próximo de Gabriel. Foi engraçado. Nunca resolveu nada. Mas Samuel, a gente, sei lá, eu sempre gostei das doideiras de Gabriel, né? Samuel eu não era tão próximo. Eu comecei a andar com Samuel e as coisas começaram a fazer sentido. E Samuel, ele fez algo comigo assim que eu quero mais pra frente
fazer também, porque sempre quando eu tinha uma ideia, eu falava assim, não, por que a gente não volta com a vigília? Aí, pô, vai voltar com a vigília? Você é o responsável. Aí eu, poxa, aí eu vinha para a vigília. Eu falava, não, por que a gente não faz isso na escola bíblica? Aí ele disse, você quer fazer? Então você vai começar a dar aula. E ele começou a me impulsionar, e hoje eu estou seguindo o que eu falei, mas amém. Que a gente começa a aprender a andar sozinho e chega uma hora que a gente tem que crescer. Mas por que eu estou falando tudo isso? Agora eu vou para o texto. Por que eu estou falando tudo isso? É porque muitas das vezes você passa por processos, você passa por situações em que você acha que você não tem nada para oferecer para você nem para ninguém. O que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha história? E sei lá. Você fica com dúvidas. A Bíblia fala aqui que juntou uma multidão. No outro texto fala que essa multidão seguiu Jesus durante 6 dias. 3 dias, na verdade. O povo gostava da palavra. A gente precisa aprender com esse povo aí. Ficar 3 dias direto com Jesus. A gente tem que ficar comendo pela palavra igual esse povo aqui. Jesus falando e o povo não ligava para comida, não ligava para chuva, não ligava para sol, só queria estar perto de Jesus. Sabe? E isso gera tão temor, né? Porque o povo, ele confundiu a fome deles, né? Depois. Eles se afastaram de Jesus. Durante 3 dias eles estavam perto de Jesus, mas depois que rolou a multiplicação dos pães, eles só seguiam Jesus por causa do alimento. Jesus teve que repreender, vocês estão me seguindo por causa dos pães que eu multipliquei. Já não é por causa da palavra. Então a gente tem que manter o foco. Começou, permanece na presença de Jesus. Aí fala que esse povo estava ali seguindo Jesus e tal, e os discípulos enxergam uma necessidade. Eles olham para aquela situação e falam assim, ó, manda esse povo procurar uma casa, um lugar para eles comerem, porque já está ficando tarde, esse povo está seguindo a gente tem muito tempo, e aqui não tem lugar para eles comerem. E Jesus fala algo que serve para mim e para você nessa noite, que é o versículo 13. Jesus respondeu, dê você a eles de comer. Dê você. Sabe, talvez você tenha enxergado necessidades nas pessoas que você acha que a pastora Miriam tem que suprir, que o presbítero Gabriel tem que suprir, o pastor Davi tem que suprir, mas Deus colocou algo na sua vida. Eu falo para você porque é isso que eu estou vivendo ultimamente. Porque eu falava com Deus, falei, Deus, eu não tenho nada, eu não sou nada, nisso, aquilo. Eu vivia numa autocomiseração, num espírito de coitadinho, numa situação. Eu me sinto inseguro hoje, sabe? Mas a minha insegurança é de não envergonhar o nome de Jesus. Porque eu quero fazer o melhor para Deus. Mas se eu vejo que alguém é melhor do que eu em alguma coisa, para fazer alguma coisa, sabe? Deus não olha para isso. Eu quero até te encorajar nisso. Deus não. A gente tem mania de falar quando a gente fala de Billy Graham, Benny Hinn, esses caras assim, eu ouvi uma vez um cara falando assim, Benny Hinn, o homem mais usado no mundo. Quem mede essas coisas? Sabe, para Deus não tem diferença, cara. Se você é usado para falar para uma pessoa, eu amo o livro A Quarta Dimensão, do David Young Show, da Coreia. O prefácio do livro, se você não tem mania de ler prefácio, começa a ler prefácio. Eu leio sempre a introdução, o prefácio, sempre tem uma surpresa ali. E na introdução ali daquele livro, ele fala que ele tinha tuberculose, estava com pouco tempo de vida e estava no hospital para morrer. E uma menina apareceu naquele hospital e ela começou a falar de Deus para ele. Mas ele era um cara que não acreditava em Deus e ele falava assim, cara, sai daqui, estou enjoado já de você. E a menina voltava no outro dia. Aí falava de Deus para ele, disse, poxa, eu não quero te ouvir mais. Ela, pô, mas eu vou vir. Sabe, aquela menina tinha o coração de Jesus que falava assim, quem de vocês quando perder uma, tiver 100 ovelhas e perder uma, vai deixar as 99 lá atrás daquela? Eu estou orando para Deus, falando, Deus, me dá esse coração, me dá esse ousado amor de Deus, que deixe as 99 lá atrás daquela que se perdeu. Aí ela foi lá, insistiu.
Chegou o dia que ele falou, tá bom, o que você quer que eu faça para você parar de vir aqui? Você vai ler a Bíblia comigo, você vai orar comigo? Aí eles oraram, ela pegou e deu a Bíblia para ele. E aí ele falou assim, poxa, mas eu não estou entendendo nada, isso aqui ele começou a ler em Mateus. Aí ela falou assim, ó, os nomes que você está lendo aí, hoje parecem difíceis para você, você não compreende. Mas vai chegar um tempo que eles vão ser familiares a você. E você vai compreender a vida deles e eles vão fazer sentido para você. Continua lendo. Aí ele leu, aí ele começou a aprender de Jesus. Fala lá que a Virgem teve um filho e botou o nome dele de Emanuel, Jesus. E ele começou a ir tal. Aí chegou 3 ou 4 dias, um pouco tempo depois, aquela menina nunca mais voltou. Mas ele continuou lendo e orando, lendo e orando, lendo e orando, lendo e orando. E ele falou assim, eu nunca mais vi aquela menina, eu nunca soube o nome daquela menina. Mas por causa dela, 1 milhão de pessoas na Coreia conheceram Jesus. Sabe? E eu fico olhando, aquela menina não tinha. Talvez ela tinha. Porque a Bíblia fala de Barnabé, né? Barnabé olhou e falou assim, cara, Paulo cabe aqui. Eu disse, Paulo vai ser alguém. Talvez ela tinha, mas ela foi numa simplicidade de, cara, essa pessoa é importante, ela está desenganada da vida e foi ali naquele hospital todos os dias. Ela fez a diferença, com um pouco dela. Então não é essa a pessoa que é muito usada pela vulto, pela expressão que ela tem na terra, porque Deus olha lá de uma forma totalmente diferente da terra. Entende? Aí ele fala, dá vocês de comer. Aí ele diz, cara, como é que eu vou dar de comer se eu só tenho 5 pães e 2 peixes? E Jesus pede a eles que traga aqueles pães e manda a multidão sentar. Uma coisa interessante também é que os discípulos falam assim, que nós temos 2 pães e 2 peixes, mas João vai falar, no Evangelho de João, que era um menino que tinha. Um menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Então isso fala que Deus não está preocupado com idade. Sabe? A gente teve um congresso de maturidade aqui, tem uns 2 anos, eu acho, o pastor que veio do Rio, esqueci o nome dele, o pastor Luiz. Aí ele pregou sobre maturidade, ele falou sobre a diferença de Davi e de Saul. Ele falou que Davi era um homem, menino, e Saul era um menino, homem, porque a maturidade não estava na idade. Então, muitas das vezes, você se acha menino, Paulo fala para Timóteo, ninguém despreza sua mocidade. Você se acha menino, mas tem algo precioso na sua vida, não é a idade. A gente está aqui no culto de jovens. O sonho do nosso pastor aqui na igreja é ver jovens se movendo em Deus, é jovens verdadeiramente cumprindo o chamado. E eu creio que está acontecendo, está começando, sabe? Porque o reino de Deus, ele é como uma semente que é plantada debaixo da terra e você não vê. Às vezes você olha assim, não está acontecendo nada, mas está debaixo da terra, está acontecendo. Está acontecendo e de repente, quando nasce, é porque já tinha muita raiz embaixo, sabe? Aí você fala assim, poxa, está nascendo, você nem percebeu. Aí, por causa da raiz, ela vem crescendo, e está acontecendo. Aí fala que esse rapaz tinha. Aí eu queria falar com você, jovem, que Jesus, ele fala assim, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala, é o Cristo. E ele fala, quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. Quem perder a sua vida, vai ganhar. E Jesus fala isso porque muitas das vezes nós estamos vivendo por nossos próprios desejos, nós estamos vivendo pela nossa própria vontade e nós estamos vivendo relacionamentos e coisas que estão impedindo a gente de levar a Deus aquilo que nós temos e de cumprir o propósito de Deus para nossas vidas, que muitas das vezes o propósito de Deus na sua vida seja alimentar multidões. E ontem eu vi um post muito legal, estava falando sobre o sapo. E fala assim que se você encher uma panela de água e botar o sapo ali dentro, e você aumentar a temperatura, o sapo vai ficar ali dentro e ele vai se adaptar. Se você aumenta a temperatura, o sapo vai se adaptando. Quando chega o tempo de ebulição, o sapo, mesmo se ele quiser sair dali de dentro, ele não vai conseguir, porque ele vai estar muito exausto de tanta força que ele fez para se adaptar àquela temperatura. E ele acaba morrendo. E muitas das vezes a gente acha que o sapo morreu por causa da fervura da panela, mas foi exatamente por ele ter ficado ali muito tempo, se exaustando, porque ele não sabia a hora certa de pular da panela. Então quando chegou o momento de pular,
ele já não tinha força. Sabe, nós estamos vivendo momentos que há muitas vozes no mundo, mas descubra qual é a voz verdadeira. Sabe? Ninguém ali tinha nada para comer, só esse menino. Mas um dos discípulos conhecia esse menino. Por causa de um dos discípulos que conhecia esse menino, Deus alimentou a multidão. Então isso fala que nós temos que ter boas companhias. Se você não tem 5 pães e 2 peixinhos, procura alguém que tem. Começa a caminhar com gente que tem, cara. Sabe, a gente começa a caminhar com gente que não tem nada para dar para a gente. Aí quando chega um momento desse assim, que Deus está precisando de alguma coisa, aí você fala assim, poxa, mas eu não tenho nada. Você não tem nada. Não dá para você comigo. Aí ele vai lá e pega de alguém, fala assim, esse cara aqui tem. Aí ele traz a pessoa e tal. Deus alimenta. Então, seleciona suas companhias, seleciona o que você tem visto, seleciona aquilo que você está fazendo durante o dia. Cara, se você está vivendo em algo estressante, algo que está levando a sua paz, algo que está levando a sua santidade, porque, cara, a gente se distrai facilmente, cara. Então um ditado, eu ouvi uma vez um pastor falando sobre a estratégia de Satanás. Satanás, primeiro, ele nos distrai, depois ele nos divide, e depois ele nos destrói. Satanás, ele distrai você, muitas das vezes, até com o ministério, você fica distraído. Sabe, o ministério não é tudo, dons não é tudo. O que vale para Deus é como você vive com Ele. Sabe, que vai chegar um dia que muita gente vai falar, eu preguei no seu nome, eu curei no seu nome. Nossa, eu era do mano, do sapateado. Eu falo assim, quem é você? Eu não te conheço. Sabe? Jesus falou o seguinte, nós vamos ser conhecidos por causa dos frutos. E nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Que é a essência. Jeremias fala, como é que vocês que são maus vão fazer o bem? Vocês estão acostumados a fazer o mal. Então, o fruto é algo que nós produzimos para Deus. Ele falou assim, o fruto de vocês vão glorificar o Pai. Mas os dons, é Deus trabalhando através de nós. Então você não pode achar que, porque eu me movo, porque eu faço isso, eu faço aquilo, pessoas são curadas e tal, que para Deus não está dizendo nada, é Ele que está fazendo através de você, você é só um vaso. Mas a forma como que você se inclina, como eu falei no início, a reverência ao seu coração diante de Deus, a forma como você se entrega para Deus e você fala, Deus, eu não sou nada, toma aqui 5 pães e 2 peixes, eu não posso. Aí essa faz toda a diferença, sabe? Jesus disse, se você recebe glórias dos homens, você já recebeu a sua recompensa. Mas quando nós recebemos, os homens às vezes podem nos desprezar, nos humilhar. Falam, se serão humilhados, eles serão arrastados. E bem-aventurados sois vós quando disserem todo mal contra nós por causa de Jesus. Aí quando você passa por todas as situações e Jesus olha para você e fala assim, cara, se alegre, tem algo bom para você. Amém? Cara, esse ano Deus vai fazer muita coisa. Deus vai fazer muita coisa. Só que tudo depende da nossa atitude. Sabe? Eu estou nessa posição aqui, servindo como líder, porque Jesus falou assim, que aquele que lidera tem que servir, tem que ser o menor. Então eu estou servindo como líder e meu coração fica assim, Deus, o que eu vou fazer, e tal. Deus me deu uma oportunidade que eu não posso largar, né? Porque até isso gera temor, né? Porque Jesus fala assim, quando você recebe um talento de Deus, você enterra, você não faz nada com aquilo. E eu já até falei aqui na escola bíblica sobre isso, sobre multiplicar o talento, né? Que às vezes, como que você multiplica o talento? Vou ensinar para vocês de novo. Uma revelação. Atos 1:1. Lucas escrevendo para Teófilo, falando assim, Teófilo, eu venho te escrever das coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Jesus multiplicava o talento deles, Jesus transformou a vida daqueles homens, fazendo e ensinando eles a fazerem as coisas. Sabe? 12 talentos de Jesus, o Pai deu 12 talentos para ele.
E aqueles 12 talentos de Jesus alcançaram o mundo todo. Porque Jesus começou a fazer e ensinar para eles. Falou assim, ó, é assim, ó, você olha assim, eu estou enfermo, assim, eu te repreendo a enfermidade. Começaram a curar. Aí os discípulos vêm, Senhor, no teu nome até os demônios nos submetem. E você alegra-se, porque o seu nome está escrito no céu, não por causa dos demônios. Entende? Mas continua fazendo a obra, continua fazendo a obra. Esse ano, eu não sei qual a sua expectativa em Deus esse ano, minhas expectativas estão muito grandes. Eu estou até com medo, falei, Deus, é muito grande as expectativas. Mas Deus falou, sonha alto. Porque quem sonha chega lá. José não imaginava onde ele ia chegar. José falou assim, cara, eu tenho um sonho, e um dia vai acontecer isso. Os irmãos riam dele, as pessoas zombavam dele, jogaram ele numa cova. Mas tudo aquilo era um processo de Deus. José primeiro aprendeu a liderar, a administrar uma casa de uma pessoa num lugar pequeno. Tal. Depois ele foi para um presídio, onde tinha vários presos. Ele começou a liderar várias pessoas. Ele começou a ser tratado em perseguição, que a mulher de Potifar perseguia ele. Ele começou a ser tratado de falta de reconhecimento, porque o padeiro esqueceu dele. E o copeiro esqueceu dele, o padeiro foi que morreu. Então, viajando. O copeiro esqueceu dele, entregou o cálice lá e ele nem lembrou do cara. Começou a ser tratado de tudo. E quando ele menos esperava, Deus falou assim, agora você sabe administrar pequenas coisas, médias coisas. Agora chegou o tempo de você administrar uma nação. Vai chegar o tempo que Deus vai colocar você onde Ele preparou para você. E quando você chega lá, sempre lembra de Paulo. Sempre lembra de Paulo. Paulo fala que ele não vivia mais. Ele não vivia mais, Jesus vivia através dele. Ele fala diante do governador, ele fala assim, eu não fui desobediente à visão de Deus. Deus me deu, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Eu estou correndo. E cada vez que eu alcanço alguma coisa, eu me esqueço daquilo. Eu falo, Deus, isso aqui pouco importa. Isso aqui é esteira comparado a te conhecer. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais. E ele caminhava assim, eu só vou esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu estou olhando para Jesus. E eu creio que chegou um tempo em que Paulo morreu. E enquanto ele estava morrendo, ele devia ter uma visão que ele estava caminhando e olhando para Jesus. E Jesus apareceu e ele falou, acabou, cara, você chegou. É a linha de chegada. E deu o prêmio para ele. Eu queria falar sobre outras coisas. Eu fiquei até com dúvida no início ali. Falei, Deus, o que eu falo, Deus? E antes quando as coisas estavam quentes assim na minha vida, Deus às vezes me acordava de madrugada e me dava palavras e tal, eu escrevia nos cadernos e tal. E eu li um monte de coisa, eu falei, Deus, o que eu falo? Eu não quero falar coisas que os outros falam. Sabe, porque hoje em dia é muito fácil a gente ver um vídeo no YouTube e às vezes escrever a mesma coisa que a pessoa falou e a gente fica copiando. Deus, eu preciso de alguma coisa, E o que Deus colocou no meu coração é isso. Sabe? Eu não sei se você é a pessoa que tem 5 pães, eu não sei se você é a pessoa que vai trazer alguém que tem 5 pães. Eu quero que você não se acomode. Esse ano é ano de colheita. É um tempo novo no Brasil, é um tempo novo na igreja, é um tempo novo para os nossos ministérios, é um tempo novo para a nossa vida. Caminhe naquilo que Deus tem para você. Não olhe para a quantidade. Cara, se um rapaz olhasse para mais de 5.000 pessoas, o que é 5 pães e 2 peixinhos para alimentar tanta gente? Ele não tinha nem dado pão. Sabe? Ontem na quinta-feira, eu tive reunião com a liderança e eu falei para eles uma frase que me acompanha há algum tempo, que é da Madre Teresa de Calcutá, uma santa mulher de Deus. E um dia aquela mulher estava fazendo algo, eu não lembro o que ela estava fazendo, e alguém falou assim, por que você faz isso? Isso é tão pouco, não faz diferença nenhuma.
ela falou bem assim: o que eu faço é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor. Porque é de gota em gota que se faz no oceano. Entende? Ela entendia que ela não podia parar de fazer, porque aquela gota era preciosa. Então não pare, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de você não estar enxergando. O reino de Deus é assim, você não vai ver as coisas acontecendo. Como a pessoa falou para mim pouco tempo atrás, e como Jesus fala lá em João capítulo 13, no verso 7, ele fala: o que eu faço vocês não compreendem agora, mas você entenderá depois. Tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que é chegar diante de você, é para que você ministre na vida de alguém futuramente, é para que futuramente alguém seja abençoado através da sua vida. Amém? Eu queria que se colocasse de pé. Quero orar para que Deus verdadeiramente coloque sonhos no teu coração. Se você não tem, Deus coloque 5 pães e 2 peixes nas tuas mãos. Cara, e começa a se preparar. Eu fui muito negligente nisso. Toda vez que Deus falava com alguém, falou assim: se prepare, faz isso, aquilo, eu não me preparei. Às vezes a gente olha tanto para as circunstâncias, não vai acontecer, para que eu vou fazer e tal. Mas fiel é aquele que falou, e ele vai cumprir. Então,